Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus que vocês não pararam pelo calor. Estamos aqui, né? Em breve, você já vê esse lugar aqui geladinho? Você já vê alguém reclamando assim, tá frio, tem como diminuir um pouquinho? Já viu alguém botando um casaco no meio de um verão desse? Eu vejo, irmãos. Eu já vejo esse tempo. E está mais perto do que você imagina. Glória a Deus. Bom, irmãos, como você sabe, estamos aí agora já na reta final, segunda metade do nosso Doutrina em Foco. O nosso objetivo, né, desde que a gente pensou, desde que eu tive o entendimento que seria importante a gente tratar esse tema, não foi trazer mais um conteúdo teórico no sentido de trazer aquele formato com muita base, no sentido de trazer referência a coisas que a gente já ouve no dia a dia, mas de uma certa forma ter algumas coisas que o Senhor vai colocando no nosso coração para tratar nesse tempo, né? Então, ministrei na primeira, semana passada foi Michela, de uma forma poderosa aqui. Se você depois não assistiu, assista, né? Trouxe um outro entendimento, uma visão a respeito de fé, acrescentando coisas, removendo outras, né? Então foi muito importante e eu creio que nossa vida foi marcada naquela quinta, amém? E hoje o que veio no meu coração foi te falar sobre uma coisa, algo específico, mas antes de começar a falar sobre isso, né? Eu quero começar só fazendo uma pequena introdução a respeito de qual é esse processo, né? Muita gente fala sobre uma espécie de fórmula da fé, né? Não sei se você já ouviu isso, mas é como se existem alguns passos que nós sempre fazemos isso quando queremos desfrutar e experimentar uma promessa da parte de Deus. Então, a gente sempre aprende desde o Rema, enfim, nos próprios livros do irmão Reagan, que são a base da nossa doutrina, daquilo que nós pregamos, né? É sempre ensinado a respeito de nós buscarmos na palavra versículos que respaldam aquela promessa que nós desejamos, que nós somos alvo. Nós devemos meditar nelas, sabe, ruminar sobre essas promessas. Uma vez com isso, nós devemos pedir ao Pai, né? E às vezes a gente pode entrar até num caminho perigoso de achar que a oração de petição não é mais para esse tempo, né? Porque achamos que tudo é possível simplesmente com a declaração. Não, nós devemos pedir ao Pai. Amém? O próprio Jesus fala o quê? Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis para quê? Para que a sua alegria seja completa, para que a vossa alegria seja completa. Então, há um respaldo bíblico, há um respaldo da palavra no que diz respeito à sua petição a Deus. E nós devemos sim pedir a Deus referendado pela sua própria palavra, pela própria promessa. Amém? E uma vez pedido, uma vez que nós colocamos diante de Deus as nossas questões, uma vez que nós apresentamos a Ele as nossas situações, irmãos, a gente precisa começar a quê? A confessar a palavra, a confessar aquela verdade, a trazer a realidade através dos nossos lábios, aquela realidade para a nossa vida, para o nosso tempo. Amém? Então, nós falamos bastante ao longo desse tempo sobre renovação de mente, sobre confissão. No último culto, né, no domingo, falei a respeito de ter uma ação correspondente. Isso também é fundamental e seria um próximo passo, né? Não só conhecer, meditar, declarar, né, pedir, declarar e também agir à altura dele. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre um último passo e talvez seja o mais difícil, que é o descansar. Muitos de nós, irmãos, entregamos a Deus algumas questões, apresentamos a eles algumas queixas, declaramos a palavra, falamos, mas em uma determinada circunstância, algo acontece e a gente, às vezes, dá aquela fraquejada e já declara o contrário daquilo que nós estávamos confessando. Quando o apóstolo Tiago ele fala sobre algo muito importante, ele começa a falar sobre sabedoria,
não precisa abrir não, Tiago 1:5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que forte, irmãos. Não suponha quem? Esse homem que não tem fé ou que está duvidando. E no 8 ele fala: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E às vezes a gente olha algumas palavras, né? Ânimo dobre. O que é isso? É aquela famosa montanha-russa do nosso humor. Sabe aquele dia que você acorda e acorda mal, acorda triste, parece que você não é crente, você já não está confiando mais em nada, e aí outro dia você acorda cheio de fé, ou seja, ânimo dobre, ânimo vacilante, oscilante. A palavra ela nos inspira e nos conduz, irmãos, a uma vida de constância. Então, quando você e eu recebemos a palavra, irmãos, nós precisamos sim meditar, confessar, declarar tudo o que nós já falamos. Mas nós precisamos também, irmãos, manter firme a nossa posição. Uma outra ferramenta é ações de graças. Nós devemos constantemente render graças ao Senhor por aquilo que ainda naturalmente aos nossos olhos não recebemos. Esse é um outro desafio também. Muitas vezes nós só fazemos isso quando recebemos. A gente até agradece no final da oração. Já reparou quando nós oramos? Irmãos, a gente precisa ficar bem atento na forma como nós oramos. Porque eu percebo que a gente pode entrar num caminho de orar de uma maneira muito mecanizada. E a gente já não está mais prestando atenção naquilo que nós declaramos. E isso é muito perigoso. Amém? Porque nós podemos entrar num caminho onde aquilo que poderia ser um benefício acaba não tendo efeito algum. Por quê? Só repetimos, só propagamos. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, obrigado, eu creio na minha cura, obrigado por Cristo Jesus, levando sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, mas o obrigado fica ali. Quando nós vamos orar por uma pessoa enferma, declara em nome de Jesus o poder, a unção do Espírito alcançando essa vida, trazendo libertação, trazendo cura. Obrigado, Senhor, porque nós já vemos pela fé a cura se manifestando. E o nosso obrigado está ali. Mas quando deve ser o nosso obrigado, irmãos? Eu recebi essa cura, cheguei em casa, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu já sou curado. Obrigado, Pai, porque independente dos sintomas, independente das circunstâncias, eu já tenho a promessa, eu já tenho a vitória. Irmãos, é constantemente rendendo graças. Porque isso vai trazer para nós a consciência daquilo que nós mesmos declaramos. Então, muitas vezes, irmãos, nós damos voz a vozes no mundo, a vozes externas, porque a nossa está calada. A nossa boca está fechada. E nós estamos, como eu falei, com ânimos dobres. Ânimos dobre. Hoje eu estou cheio de fé, animado, saio daqui vigoroso. Chega amanhã, já recebo uma notícia ruim, já baixa aquele baixo astral. Já vem aquele desânimo. Não sei onde eu estava com a cabeça, eu não acreditei que isso ia dar certo. Isso não funciona comigo é desse jeito aqui, não tem jeito, eu não vou sair disso aqui. Anulando tudo aquilo que você mesmo construiu. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu já fiz isso na minha vida? Hoje mesmo eu fui tentado a fazer isso. Diante de uma adversidade que eu estava vivendo, e eu falei assim, poxa, não é possível que eu não vou sair disso aqui. Não é possível que isso aqui não vai desenrolar. E já veio aquela primeira inspiração, sabe? Não de dentro, mas de fora, para murmurar, para reclamar. E às vezes, irmãos, nós questionamos, reclamamos, falamos muito a respeito das pessoas do Antigo Testamento, do povo no deserto. Mas, irmãos, muitas vezes nós agimos dessa forma. Deus ia lá instruir o povo ia lá com o tempo. Moisés subia para pegar novas instruções, para pegar outras orientações, o povo já se perdia.
E aí, às vezes, a gente pode pensar assim: ah, não, isso comigo não. Isso comigo não funciona, não. Mas, irmãos, e quando a gente está no culto e está distraído na internet? E quando a gente tem uma orientação da liderança da igreja e a gente não está nem aí, não vai no culto, não vai na programação, não se importa, não vê na internet, não vê o culto no YouTube? E quando a gente está aqui mesmo, até mesmo às vezes focado em trabalho, mas podendo ter um tempo para você se concentrar e receber a palavra, a gente não faz isso? Será que não é a mesma coisa? E quantas vezes, irmãos, nós viemos para cá com a cabeça tão cheia de tantos problemas, tantas questões que nós estamos meditando, e aí a palavra vem, chega e você nem percebe. Parece, falando, nossa, o pastor falou de novo sobre isso, né? E para você foi a mesma coisa, porque não houve diferença, porque você não estava ligado. Qual a diferença do povo do Antigo Testamento para a nossa geração? A diferença são as distrações são diferentes. Mas a prática, muitas vezes, são as mesmas. Nós queremos a terra prometida, queremos as promessas, queremos as bênçãos. Mas cadê o preço? Cadê a dedicação? Cadê a disposição de fazer diferente? Porque é fácil, irmãos, colocar a culpa em terceiros, colocar a culpa em Deus, naquilo que é responsabilidade nossa. Irmãos, eu aprendi uma coisa: Deus é bom e o objetivo dele é sempre me promover, sempre trazer benefício para a minha vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque ele promove isso na minha vida. Então ele é mais interessado até mesmo do que eu, de que as coisas resolvam, de que as coisas deem certo. Agora, qual o problema? O problema é que eu não estou nesse lugar de receber. E aí a gente vai para esse caminho, irmãos. Começa o quê? Está disperso, está distraído. As coisas estão acontecendo e a gente não está fazendo nada. O tempo está passando e a gente está ali, ó, vivendo a vida, achando que tudo vai se resolver sozinho. Irmãos, esqueça isso. As coisas não vão se resolver sozinhas. A fé não é você, o descansar na fé, não é você botar uma rede na sua varanda e deitar lá na sua varanda, lá na rede. A fé, descansar na fé, não é você chegar lá e deitar no sofá e ligar o Netflix para ver uma série. Isso não é descanso na fé, irmão. Descansar na fé é quando... Eu gosto de pegar um exemplo muito bom nesse sentido, pelo menos para mim, né? Cada um tem uma forma de ver. Mas imagina o seguinte, imagina que você tem um problema. Vamos pensar numa coisa que quase ninguém tem aqui, graças a Deus, que é problema com a área financeira. Todo mundo aqui é muito bem abastado, não é verdade? Cheio de recursos, nunca passaram nenhum tipo de perrengue, situação, nada disso. Então vamos lá. Aí vamos supor que você confia muito em mim, eu sou uma pessoa de palavra. E você tem uma questão financeira para resolver. E você está aflito, nervoso, preocupado. E aí você vai e apresenta para mim essa questão. E eu falo para você, olha, hoje é dia 16. Amanhã, até o meio-dia, o dinheiro vai estar na sua conta. O que você vai fazer, irmão? Descansar. Porque você confia na minha palavra. Concorda? Aquele problema você já não vai ficar mais pensando. Você vai começar a meditar no outro. Não é assim? Que a gente só vai trocando os problemas. A gente já vai pensando no próximo. Mas aquele ali, na minha cabeça, irmãos, na sua cabeça, vai estar resolvido. A fé, o descansar na fé é isso. É ter a certeza que já está resolvido. Mas o dinheiro está na conta? Não está, mas você confia naquele que prometeu. Essa é a visão, irmãos. Esse é o nível de entendimento que Deus quer que eu e você tenhamos. Ele não quer que a gente fique numa linha, não sabe, num caminho de desespero, de nervoso, preocupação. A gente tem até o hábito, irmãos, a palavra ansiedade, que é um pecado, que é um erro, ela virou até hoje um adjetivo. A minha ansiedade. Porque eu sou ansioso. Porque eu sou ansiosa. Irmãos, você não é. Você pode estar sendo, mas Deus não te criou ansioso. Deus não te criou para ficar preocupado. Deus não te criou para você ficar desesperado, sem saber o que comer, o que vestir, onde vai morar. Deus não foi o propósito de Deus para a sua vida.
Mas o que acontece, irmãos? Nós precisamos entrar nesse lugar de confiança, nesse lugar de descanso. Não, não, não. Olha, pastor Felipe prometeu, ele é fiel para cumprir. Está me colocando na condição de Deus agora, né? Ele é fiel para cumprir. Porque eu já provei, eu já tive experiências com ele. E é isso, irmãos, que nós precisamos cada vez mais ter, experiências com Deus. O irmão Reagan, né, ele fala em um dos seus livros, eu não tenho aqui a pretensão de dizer qual ou se quais deles, mas ele fala que no início, irmãos, quando ele teve essa virada de chave a respeito de fé na mente dele, no coração dele, ele entendeu que ele precisava se desenvolver nisso. E todas as vezes que ele orava por algo, ele falou que no início ele levava meses para receber, às vezes, uma resposta. Mas aquilo foi tão constante, tão rotineiro, que ele começou a receber de forma instantânea. Por quê? Porque Deus mudou e foi mais legal com ele? Não, porque ele foi aumentando a sua própria fé. Como? Buscando mais, tendo relacionamento com o Senhor, se colocando mais nessa condição. Mas sabe, irmãos, é muito mais fácil a gente tentar fazer algo através de obras. A gente se sentir mais digno de receber algo. O fato da fé ser algo meio, naturalmente falando, irresponsável, choca muitas vezes a gente. Porque não é fácil, irmãos, dormir em paz, tranquilo, com a conta bancária no vermelho. É uma posição de fé que você precisa ter. É uma atitude de fé que nós precisamos ter. Você chegar e deitar, falar, logo me deito e pego no sono e durmo em paz, porque o meu Senhor cuida de mim. Não está tudo certo? Não está tudo certo, mas vai ficar porque o Senhor é comigo e acabou. É uma postura diferente, irmãos. E aí, conforme isso vai crescendo, irmão, você de fato vai experimentar a sua conta no azul, os seus problemas resolvidos, as suas questões resolvidas, porque você já teve vivência com Ele. E Ele falou para você e acabou, é ponto final, vai acontecer. Não muda mais. Deus não tem o ânimo dobre, Ele não pensa, poxa, olha, eu te prometi isso, mas não é bem assim. E às vezes, irmãos, como eu falei, acho que foi na outra quinta-feira, a respeito sobre isso, muitas vezes nós estamos querendo já preparar uma desculpa para a nossa incredulidade. A gente começa a declarar algo, falar sobre algo, orar sobre algo, e já começa a pensar, e se não der certo, qual a desculpa que eu vou dar? Irmãos, já estamos no nível de incredulidade. Então, qual o nível de Deus? O nível de Deus é aquele de faça, haja, aconteça, e acontecia. E ele entrava num nível de descanso, onde está tudo pronto, já foi feito. E nesse nível, irmãos, que ele quer que a gente entre. Que nível é esse, irmãos? Onde nós descansamos de fazer as nossas obras para confiar na obra que já foi feita por nós. Você entendeu isso? Nós precisamos descansar de fazer obras para poder receber e viver os benefícios das obras que foi feito em Cristo Jesus. Esse é o desafio, irmãos. Porque se alguém chegar para você e falar assim, olha, faz o jejum de Daniel, 40 dias, só legume, e no final você vai ter a sua vitória. A gente vai se sentir mais digno por isso. Olha, não falta o culto, não falta a igreja. Vem de joelho. Tá rindo, mas é. Tem gente que vai até Aparecida do Norte, lá no dia 12. Acreditando nisso, colocando a sua fé. E a gente não está aqui para questionar a fé de ninguém, irmãos. Mas não é isso, não foi esse estilo de vida que Deus nos chamou. Sabe por quê? A nossa vida com Deus, ela foi feita de graça. Ela foi promovida de graça. Não há o que eu e você possamos fazer para que nós sejamos mais dignos ou não de sermos abençoados. Porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, com isso, não vamos jejuar, não vamos fazer coisas? É claro que não. Mas isso não pode ser o nosso objetivo. Quantos irmãos nossos, pessoas de outros ministérios, de outras denominações, outras visões,
Tem na sua mente a ideia de que só vão receber respostas de Deus no monte? Quantas e quantas pessoas têm isso como visão para a sua vida? Mas eu vou te explicar qual a questão. O problema não está no monte. O monte, a praia. Lá no Rio tinha uma região de praia bem... que não era tão populosa, assim, não, as pessoas não iam para a praia, mas era um lugar maravilhoso para você sentar sabe, estar ali de boa, se você quisesse orar, contemplando ali a obra do Senhor. Então, a questão não era o monte, a questão não era a praia, a santificação, ou o lugar onde Deus falava, não estava nesses lugares. A questão estava na minha e na sua expectativa ao chegar nesses lugares. Com a expectativa de que Deus vai falar comigo. Eu vou chegar lá e vou estar orando, vou estar na ponta dos cascos. Vou orar com todo o fervor. Eu vou chegar lá, vou jejuar. Por que você não faz isso na sua casa? Por que a gente não faz isso no nosso dia a dia? A gente só faz quando está precisando de algo. A gente só faz quando vai para o monte ou quando vai para esse lugar reservado de oração. Irmãos, se você quiser ir para o monte, problema nenhum. Vá, irmão. Se é para orar, então vá mesmo, ore. Problema algum. Só não santifique o monte quando o santo é você. Quando o santo está dentro de você. O monte é só um lugar onde você vai encontrar paz. Vai encontrar tranquilidade. Como eu falei, hoje eu fui tentado em algumas áreas. Inclusive, principalmente na minha mente. E o que eu procurei fazer? Eu falei, Senhor, eu preciso me concentrar. Então eu boto uma música e vou lá e fico ali, ó, quietinho, me concentrando. Para poder o quê? Esvaziar minha mente daquilo que está me bombardeando, para eu focar naquilo que Deus está colocando no meu coração para fazer. E às vezes, irmãos, a gente está travando esse conflito interno. De que a nossa mente falando algo e o nosso espírito com outra informação. O nosso espírito está pronto, ele está convicto, irmãos. A palavra já está lá. Mas a nossa mente, ela precisa ser renovada. Enquanto ela não é renovada, ela vai sendo alvo de diversas informações que foram colocadas lá ao longo da sua vida. Então, quando eu olho para a minha vida hoje, eu sei que eu sou fruto de coisas que eu escolhi ao longo desse tempo. E eu preciso mudar, eu preciso romper com isso. Eu preciso parar de tentar resolver as coisas do meu jeito. Eu preciso começar a confiar mais no Senhor para resolver esses problemas. E como eu costumo falar aqui, quantas e quantas vezes eu já falei, o problema é que a gente consegue fazer coisas no próprio braço. A gente consegue resultados no próprio braço. Eu e você fomos dotados de talentos, habilidades para produzir para o reino, para produzir na nossa vida, para produzir nesse tempo. Isso é certo, é fato. Agora, existe não somente o fato da gente produzir, não somente o fato da gente desenvolver essas habilidades para o reino, mas também, naturalmente, a gente consegue fazer sem nenhuma inspiração divina. É só você olhar quantos cantores famosos, principalmente os lá de fora, quantos deles foram criados e desenvolvidos dentro das igrejas, inclusive. E hoje estão usando seus talentos para ganhar dinheiro, para fama. E por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas no nosso braço. E aí, porque aparentemente deu certo, você resolveu o problema, você já começa a achar que, opa, Deus está me aprovando. E já começa a falar assim, não, Deus está no negócio. Foi você, irmãos. Muitas vezes foi puramente você. Quantas e quantas vezes? Quer ver uma forma de resolver um problema? Vamos pegar o problema financeiro, como eu falei, que quase ninguém tem esse problema. E aqui na igreja, zero. Mas qual é o problema que muitas pessoas querem resolver quando estão com problema, estão precisando de dinheiro? O que elas fazem? Empréstimo. Não, eu tenho um limite aqui. Eu tenho aqui o limite do cheque especial. Não, eu tenho um limite aqui do crédito. Eu tenho como fazer isso aqui, eu tenho como fazer aquilo ali. E aí a gente vai, lançando mão. Para quê? Resolver o problema. Nossa, Deus me prosperou, Deus me ajudou. Eu peguei o empréstimo e resolveu o problema. Sabia que Deus estava no negócio, Deus abriu essa linha de crédito lá para eu resolver esse problema.
Não, irmãos, nunca foi vontade de Deus. Pastor, é pecado pegar empréstimo? Irmão, cada um sabe do seu cada um. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, há uma proposta divina para que a gente possa viver acima dessa condição. Há uma proposta divina para mim e para a sua vida, para que, independente das circunstâncias, dos sintomas que possam aparecer, independente se está todo mundo pegando um tipo de doença, você está acima disso. Há uma proposta divina para que, independente dos filhos estarem sendo perdidos por conta da influência do mundo, a sua família não ser tocada e os seus filhos serem criados nos caminhos do Senhor. Há uma proposta divina para que eu e você possamos caminhar, independente do que está acontecendo, caminhando firmemente no Senhor e sendo bem-sucedido em tudo que nós fazemos. Esse é o objetivo de Deus. Pastor, sempre vai estar tudo bem, sempre vai dar tudo certo? Não. Esse é o Evangelho Tabajara. O próprio irmão Reagan fala sobre também um dos seus livros. Ele cita muito. Eu acho que eu já vi isso pelo menos umas 2 vezes esse exemplo. De uma irmã que chega para ele, uma senhora, chega para ele e fala assim: Irmão Reagan, eu queria que você orasse por mim, eu tenho uma questão para orar por mim. Ah, qual foi? Eu queria que você tirasse essa pressão dos problemas, das coisas sobre a minha vida. Eu queria ver uma vida leve, sem pressão. Falei assim: vamos resolver isso agora, minha irmã. Senhor, leva tua serva agora para os teus caminhos. Pode levar. Não. Ué, você não falou que quer viver sem problema? Só lá com ele. Aqui na terra a gente vai passar aflição, não tem como. Então, irmão, não tem jeito. Perseguição, problema, dificuldade, elas vão nos alcançar. Vão bater na nossa porta. A diferença vai ser a forma como nós vamos reagir a isso. Então, o ponto não é a gente trabalhar com a ideia de que não vai ter problema. O ponto é a gente trabalhar com a perspectiva do céu, a despeito de qualquer problema. Como o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, eu e você podemos estar num lugar onde nada pode te abalar. Como a gente costuma falar, irmãos, o grande desafio do cristão nesse tempo não é o quanto nós guerreamos e batalhamos, é o quanto nós permanecemos firmes. É uma batalha de posição, é de você estar firme. Aonde? Na rocha, no Senhor. Firme aonde? Na palavra. É você estar ali convicto, sabendo de quem você é, irmãos. É aquela história de onde você não se contenta com aquilo que está aparentemente, tá tudo bem, eu vou ficar aqui, esse aqui é o meu lugar de conforto, eu vou ficar nesse lugar aqui que é muito bom. É você entrar num lugar onde pode estar, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, está tudo dando errado aparentemente, mas você tem uma palavra dentro de você. Você tem uma palavra ali, te mantendo de pé, irmãos. Como a gente falou aqui quantas vezes também a respeito da nossa experiência aqui mesmo na igreja. Quando nós começamos e todos os desafios que estávamos enfrentando naquele tempo, questões com as contas, questão mesmo do nosso dia a dia, nosso contexto de vida. Mas nós encontramos esse lugar, irmãos, em Deus, onde, independente se tinha 5, 2, ninguém, a gente estaria aqui. A gente estaria de pé, porque a gente entendia que o propósito era maior do que aquilo que a gente estava vendo. Esse tempo que nós estamos vendo, quantas coisas nós declaramos naquela época, sem ter nenhuma perspectiva. Naturalmente falando, nada. Mas o quê? A nossa boca, a nossa confissão, a nossa fé. Irmãos, em que momento nós encontramos, qual foi o momento que nós encontramos essa certeza, irmãos? A partir do momento que depois que nós fizemos isso, nós encontramos uma paz por dentro. O irmão Reagan, ele fala sobre uma nota de vitória. Quando você ora, intercede, até que vem uma nota de vitória. Isso está muito normalmente ligado à intercessão. Mas essa nota de vitória muitas vezes vem para nós, numa posição de fé, independente da circunstância.
É você ter aquela resposta por dentro. Vai dar certo. Já deu, estou contigo. Nada vai te parar. Nada vai te impedir. E é isso que nós devemos buscar, irmãos. Quando nós olhamos para Jesus, e Jesus, aquele texto bem conhecido também, eu não vou me ater a ler, para a gente poder remir o tempo, mas Jesus, ele entra no barco com os discípulos, ele fala, passemos a outra margem. Irmãos, quando a gente olha aquilo e romantiza muito a história, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eles ficaram desesperados, o negócio poxa, irmãos, imagina pescador desesperado com o mar. Eu sempre penso nisso, irmão. Se tem um cara tranquilo com o mar, é pescador. Ele conhece, sabe discernir, sabe por onde sair, por onde entrar. E o negócio era tão sério, se você ler lá depois, está lá em Marcos 4, 35 a 41. Né? No 37 diz assim, ó, o barco, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O negócio era tão sério que já estava enchendo de água. E Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Ele já tinha falado que ia chegar do outro lado. Amém. Passemos. Vamos para o outro lado. E aí acordam ele, né? E ele vai lá, repreende o mar, repreende o vento, ainda dá uma chamada da galera. Homens de pequena fé. E aí, às vezes, a gente olha assim, poxa, esse povo estava com Jesus, como é que eles não acreditavam, como é que eles foram, né, agindo dessa forma? Irmãos, e quantas palavras Deus já confiou a nós? E a gente faz aquela, meio que tipo, não sei se é comigo, estou invisível. A gente acha que não é com a gente. E o Espírito Santo está lá, ó, tratando o nosso caráter, ajustando coisas dentro de nós, e a gente está ali meio, vamos ver, um dia eu mudo, um dia eu vou ler direito, eu vou ter mais tempo de oração. Quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Quase como se fosse uma barganha, como se Deus estivesse ali implorando por um tempo de comunhão com Ele. Quantas e quantas vezes nós agimos dessa forma, irmãos? E como eu tenho falado, a proposta de Deus para esse tempo é uma vida onde a nossa fé ela não seja somente para alcançar um objetivo temporário, mas é que fé, de fato, seja um estilo de vida. Que nós possamos viver em fé, que nós possamos agir independente do que nós vemos, sentimos, ouvimos, mas é por dentro, a convicção que há por dentro. Deus me plantou nesse lugar, Deus me estabeleceu nesse lugar. É daqui só saio daqui quando Ele mandar. É esse nível de convicção que nós precisamos ter. Esse nível de certeza que nós precisamos ter. Então, qual é o primeiro passo, irmãos? Como eu falei, é o que Deus tem falado a seu respeito e que tipo de promessa você quer alcançar. E aí nós buscamos versículos que vão balizar a nossa fé, versículos que vão estabelecer e fundamentar aquilo que cremos. Depois nós precisamos o quê, irmãos? Confessar, pedir a Deus, solicitar a Ele, orando, oração de petição. Em seguida, continuar confessando a palavra, com ações de graças, rendendo graças ao Senhor. Obrigado, Pai, pela promessa recebida. Obrigado, Pai, pela bênção já estabelecida na minha vida. E por último, irmãos, como a gente tem falado e desde o início aqui, nós precisamos aprender a descansar. E como é que se descansa, irmãos? Descansando. Descansando. Como é que se descansa com tantas questões? Aprendendo a descansar. Só fazendo, irmãos. Não tem jeito. Para romper, nós precisamos fazer. Para viver, nós precisamos dar o primeiro passo. Como eu falei, irmãos, no domingo aqui, me expus aqui para vocês com relação... Eu não deveria ter feito isso, mas eu falei, não tem problema. Estamos aí, vamos embora. Mas assim, quantas e quantas vezes, irmãos, eu protelei mudar meus hábitos alimentares e fazer atividade física? Quantas e quantas vezes? E eu ficava, não, segunda-feira, dia 1º de janeiro, depois da festa, depois do aniversário de fulano, todo mês tem programação, todo mês tem atividade,
todo final de semana, se você quiser, você cria uma oportunidade para comer errado. E para não fazer nada. Você sempre vai ter uma desculpa. Irmãos, eu sou mestre em desculpa. Se você quiser uma desculpa, você me procura que eu vou te dar algumas ideias muito boas. Mestre, mestre. Nossa, não, segunda-feira é puxado, vem no final de semana. Não, olha, terça-feira, poxa, então, terça, mas na segunda eu já comi errado, então não é bom começar na terça. Então, tu vai criando, irmãos. Vai criando desculpa atrás de desculpa. E a gente nunca sai do lugar. É triste, é engraçado, mas é triste também. O tempo vai passando, irmãos. Eu tô aqui, ó, 38 anos, irmãos, cultivando esse corpinho aqui há 38 anos. Olha que coisa maravilhosa, não é? E aí, irmãos, eu não sei, sinceramente, vou te falar assim, pastor, você, o que você fez? Você orou e falou assim, Senhor, me dá força e vamos. Não, irmãos, eu fui. Fui lá, falei com os meninos, vocês vão lá, vamos lá. Eu falei, não, olha só como é que já é desculpa. A gente ia começar, acho que na quarta-feira, não era? Quarta-feira, vamos reunir. Aí eu falei assim, pô, quarta-feira eu não vou, cara. Segunda, terça, eu vou estar cansado. Na quarta, eu já me conheço. Eu vou segunda. Falei com eles, vocês estão indo aí hoje? Estamos. Ah, não sei o que, já estou chegando aí e tal. Não, já fiz a matrícula, já era. 12 meses comprometido. Tem que fazer e acabou. Irmão, estou indo lá, irmão. Disposição, todo dia, até agora tem sido assim, um tempo muito bom. Ó, ontem, só para abrir rapidinho fechar esse parênteses. Ontem, feriado, eu estava na esteira, meu amigo. É isso. Obrigado. Feriado, vamos lá. E vocês me dando força me anima ainda mais. Que bom. Então, assim, mas, irmãos, não tem jeito. Eu posso chegar e ficar lá. Poxa, está muito quente, né? Pô, ainda vou correr, vou suar. Vou ficar, nossa. E aí fica naquela ali, ó. E nunca vai saindo, nunca vai fazendo, nunca vai promovendo, nunca vai se ajustando. Então, irmãos, tem hora que a gente precisa dar um basta. Hein? E esse basta, muitas vezes, não vai ser algo confortável para nós. Tu acha que eu gosto de chegar numa casa, que nem a gente fez nesse final de semana, chegamos lá, um banquete pra gente comer e tal. Eu fui lá e tomei água com gás. Doido para tomar uma coquinha. Mas estava lá, e o pessoal tomando do meu lado, eu resisti, irmão. Resisti. E vamos lá, uma semana, já foram 6 quilos. Ó, chegar lá. Vamos que vamos. Enfim, vocês vão ver aí o resultado. Ou vai ser minha vergonha, ou vai ser minha glória. Mas, irmãos, o nosso foco tem que estar no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se você não agir, se você não mudar o seu pensamento e a sua forma de ver as coisas, a gente nunca vai fazer nada. A gente vai fazer sempre as mesmas coisas, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar, patinando. E o que eu costumo falar, a gente precisa de quê? Estar atento às instruções de Deus para que a gente possa seguir exatamente aquilo que Ele está nos dizendo para fazer. E a partir daquele momento, irmãos, que você se entrega mesmo de fato ao caminho dele, você entra num nível de descanso, como eu falei, não é um nível onde eu não vou fazer mais nada. O que é descansar em fé, irmãos? Não é assim, simplesmente estou lá deitado agora, não vou me importar com mais nada, não quero mais saber de nada, porque Deus vai me suprir, eu creio nisso e acabou. Não é isso. É você fazer tudo o que você precisa fazer, que é o seu papel, e você fazendo isso em paz. Você sabendo que tem alguém cuidando de você. Em Provérbios, um provérbio bem conhecido que está lá em Provérbios 3, no verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é esse estribes no teu próprio entendimento? É você não ficar, sabe, irmãos, perdido no teu próprio entendimento. Ficar pensando em muitas coisas. Mas isso, as hipóteses. E se não acontecer? E se fizer? E o que vai acontecer? E se o outro não fizer? Irmãos, eu penso o seguinte, eu tenho que fazer a minha parte. Aquilo que é a minha parte, eu vou fazer.
Eu preciso ser fiel à instrução da minha parte. Aquilo que é a parte de Deus, aquilo que é Ele que tem que promover, Ele que tem que abrir a porta, irmãos, não é minha responsabilidade. Como eu tenho falado, eu creio, irmãos, num nível onde nós vamos viver e vamos romper essa barreira de pequenas coisas. E aqui, por favor, não estou desmerecendo ninguém, nem é para você se sentir ofendido. Até porque eu também sofro disso muitas vezes. Da gente, sabe, vivendo uma vida num nível de limitação, sabe, sempre ali crendo para receber o alimento do dia seguinte. Sabe, crendo sempre pelo um pão. E naquele desafio, naquela, sabe quando você vê a pessoa atribulada? Toda hora você chega, como é que você está, irmãos? Estou na fé. Não tem como. Entenda uma coisa, não tem como. Você pode até ser um bom disfarçante, disfarçar muito bem. Mas para aquele a quem você, de fato, deve ser honesto, você está vendo que você não está nada na fé. Como é que você está? Estou na fé. Vamos lá. E às vezes está ali na luta. Sabe, todo dia. É difícil. Porque eu não saio do lugar. Porque é isso. Porque eu não consigo. E, cara, vai cansando, irmão. Se você conviver com uma pessoa que fica o tempo inteiro ali, porque não dá, porque eu não valho nada, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque é isso, porque é aquilo, aquilo vai te cansando, vai minando tuas forças. Sabe por quê? Você começa a ouvir tanto aquilo ali, tu vai trazendo aquilo ali até mesmo para a tua realidade. E aí você vai ajudar a pessoa, acaba mal também. Então qual é o ponto, irmãos, que nós precisamos entender? Nós precisamos mudar a nossa visão de uma forma plena e aprender a descansar no Senhor. Eu e você não temos preocupação sobre salvação. Você não acorda de manhã pensando, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que de fato eu tenho a vida eterna? Ninguém se questiona. É ou não é verdade? A não ser que vocês estejam vendo uma vida muito errada. Mas assim, no geral, as pessoas não têm essa... Você pensa em outras coisas, mas sobre salvação, não. Por que você não tem essa convicção para as outras coisas? Por que eu não tenho essa convicção para as outras coisas? É porque isso para a gente não foi tão claro ainda. Mas você tem certeza da sua salvação. Você sabe que se Jesus voltasse agora para arrebatar a sua igreja, você estaria lá no meio. Então, qual é o ponto, irmãos? É porque nós precisamos canalizar essa mesma fé, essa mesma convicção para as outras coisas. É você entender que viver preocupado, viver ansioso não glorifica a Deus em nada. Como o próprio Jesus fala lá em Mateus, não fica ansioso com essas coisas. Isso é coisa de gentil, de pessoas que não têm aliança comigo, que não têm aliança com o Senhor. Eu e você precisamos entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, saber que Ele vai fazer, que Ele vai promover. Eu e você precisamos buscar o reino em primeiro lugar e saber que essas coisas são acrescentadas. Pastor, mas importa para mim. Hoje eu estou crendo para isso. Irmão, creia. Coloca a sua fé nisso, porque você precisa. Mas eu quero te estimular nessa noite a você romper esse nível. Esse nível da subsistência, esse nível da sobrevivência. Deus ele tem preparado para nós ampla suficiência. Deus ele tem preparado para nós uma vida abundante, mais que abundante. Então não é para você viver e eu vivermos, sabe, irmãos, naquele nível quase de miséria. Achando que, não, isso aqui é a vontade de Deus, ou achando que esse é o que Deus quer para mim. E quantas vezes, irmãos, Deus tem falado, confiado sonhos ao nosso coração. E como eu falei, assim como confiou instruções e sonhos ao coração daquele povo que ficou lá rodeando o deserto por 40 anos. Quantas coisas, quantos sonhos estão no nosso coração há anos. Que a gente está esperando uma oportunidade, que a gente está esperando um momento certo, que a gente está esperando algo acontecer. Só que, irmãos, enquanto a gente não se mover,
Enquanto a gente não se posicionar, enquanto a gente não crer que aquilo ali é verdade, a gente vai ficar só no campo da especulação. Vai ficar só no campo do talvez, quem sabe, um dia. Irmãos, e quando a gente enfrentar alguma questão em relação à nossa, em relação ao nosso contexto, não fique questionando Deus por que você está vivendo aquilo. E eu vou te dizer uma coisa, muitas vezes, quando nós nos posicionamos, irmãos, em fé por algo, vou te dar uma notícia que você já deve ter experimentado, tá? Vai piorar. Já aconteceu isso com você? Você vai lá e, eu creio para isso. Pum, piora. Piora a situação. E aí você fica, meu Deus, por que me abandonaste? Mas não, irmãos, é ali ali é onde você está literalmente na prova, não de Deus, mas a aprovação da tua própria fé. Porque Deus ele não tenta ninguém, Deus não está ali te testando, te humilhando ali para você permanecer. Não, ele te instrui, te ensina e você alcança pela experiência, pela prática. Então, quando eu e você nos posicionamos, irmãos, muitas vezes vão vir situações adversas ainda maiores. Então, você já sabe, irmão, se aumentou a pressão, porque está chegando a vitória. Se aumentou a pressão, a promessa está vindo. Está à porta. Entende? Não abra mão, não arrede o pé, mantém-se descansado com relação a isso. Não fica pensando em resolver uma coisa que já está resolvida em Deus. Não fica tentando dar um jeito e resolver o problema do seu jeito. Confia nele. Confia nele. Eu estou te falando, eu falo hoje para mim mesmo. Confia. Não deixando a sua mente ficar te guiando para todo lugar. Com esse ânimo, muitas vezes, dobre de preocupação, de ansiedade. Não trate ansiedade como normal, não trate preocupação como normal. Eu costumo falar que é melhor você, ao invés de usar a palavra ansiedade, por exemplo, usa a palavra, por exemplo, expectativa. Por exemplo, nós vamos ter lá a nossa conferência de fé, eu estou com expectativa. Né? Tem gente que pode falar assim, nossa, eu sou tão ansioso que eu estou aqui, ansioso para chegar esse dia. Tem esse sentido? Claro que tem, irmãos, mas é uma confissão errada. Você não está ansioso. Ansioso te corrói, te consome, expectativa te anima, te deixa feliz, te deixa alegre. Então mude desde a sua confissão, até mesmo a sua perspectiva. Saiba que algo vai acontecer, irmãos. Como eu falei, eu entrei nesse mês, eu falei, esse mês vai mudar a minha vida. Eu vou entrar um Felipe, dia 1º de novembro, vou sair outro dia 30 de novembro. Eu não sei você, eu já estou mudando. Não só no peso, não só nos exercícios, mas eu estou mudando na minha mente e na minha fé. E eu te desafio a isso. Essa é a nossa proposta. Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para cada um de nós. Para a gente sair do barco. Para a gente sair da mesmice. Para sair de uma paralisia que tem tomado conta da igreja. De que, não, tá tudo bem. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Não, irmãos. Vai dar certo, vai acontecer. Deus falou, já está feito e acabou. Não é um talvez, não é uma possibilidade, é certeza, é convicção. Lembra disso, do que eu falei, dessa exemplificação. É como se alguém que pudesse resolver o seu problema estivesse lá para fazer e tivesse te prometido, tivesse apalavrado com você. E o Senhor, ele fala, eu velo, em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu não falo palavras ao vento. Eu não falo coisas aleatórias. Eu sei o que eu disse e eu sei a responsabilidade porque eu sei que vai acontecer. Porque Deus, irmãos, ele não fala, ele decreta. É decreto, haja. Não é talvez, não é possibilidade, é certeza, convicção. Fé é isso, é convicção. É saber quem você é saber o que você tem direito. É você
entender o que tem dentro de você, que é muito maior do que qualquer outra coisa. E quando a pressão vier, irmãos, seja como o apóstolo Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto ser humilhado quanto exaltado. Em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Independente do que acontece, Ele me fortalece. Eu estou nele e Ele me fortalece. Os jovens cansam, se fatigam, mas o Senhor renova as nossas forças, irmãos. Como é que nós vamos encontrar esse lugar de descanso, irmãos? Está lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 4, 14, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente tem que fazer, irmãos? Encher do Espírito, nos encher do Espírito, constantemente. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai murmurar. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai cogitar entre dois pensamentos. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não vai ficar preocupada com amanhã, porque ela vai ter por dentro a convicção de que tudo está certo, tudo vai bem, tudo vai fluir. Então, irmãos, qual é a chave para encontrar esse lugar de descanso? Esteja cheio do Espírito. Esteja em comunhão com o Pai. Esteja sempre ligado com Ele. Esteja sempre orando, esteja sempre em comunhão. Porque, irmãos, você vai estar tão ocupado, que o problema, algo de externo não vai te afetar. Não vai te mover, não vai te tirar do lugar, porque você sabe de quem você é. Você e eu temos um dono, irmãos. Quando a gente lembra do testemunho de Paulo e Silas naquela prisão, eles teriam vários motivos, irmãos, para ficar murmurando, reclamando. Nós aí servimos ao Senhor, estamos aí dando a nossa vida. Olha o que nós temos em troca. Olha como que nós somos, olha a nossa recompensa. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Quando algo ruim acontece, cadê o Senhor? Eu sirvo tanto na sua obra, eu faço tanto pelo Senhor. Às vezes nós agimos dessa maneira, irmãos. Mas ei, vamos agir como Paulo e Silas. A nossa pátria é celeste. Esse tempo aqui é passageiro. Ah, mas eu queria... Irmãos, nada há de se comparar ao tempo vindouro. Nada há de se comparar àquilo que nós vamos viver eternamente com o Pai. A ponto do próprio... Da instrução que nós temos pela própria palavra. O homem que ele se contenta, ou ele tem o seu foco somente nessas coisas dessa terra, é considerado miserável. Então, quanto de terra nós estamos vivendo? Quanto de terreno nós estamos vivendo? Quanto tem sido a nossa entrega para algo terreno, para algo temporário? Quando Deus está nos chamando para coisas eternas. Quando Deus está nos conduzindo para lugares mais altos, porque nós somos de lugares mais altos. Nós estamos aqui por um tempo com um propósito, com uma missão. E nós não podemos perder o foco da missão, irmão. Quando a gente fala, a gente usa muito esse exemplo do embaixador, irmãos, mas o embaixador ele não vai lá procurar estabelecer residência naquele país que ele foi estabelecido. Ele já tem um lugar, ele já tem uma base. Ele não vai lá para poder adquirir riqueza naquela nação. Ele não vai lá para construir muitas coisas, para fazer e promover muitas coisas para ele. Ele vai lá simples e unicamente para representar o reino pelo qual ele foi enviado. Então, quando eu e você olhamos para a nossa vida aqui, irmãos, nós temos que ter essa perspectiva. Nós fomos implantados nesse tempo, nessa geração, para cumprir uma missão.
E quando nós começamos a olhar muito para as outras coisas, irmãos, muito para aquilo que é dessa terra, muito para aquilo que é dessa nação, digamos assim, nós começamos a perder o alvo da nossa missão. E começamos a nos distrair. Começamos a agir baseado naquilo que nós queremos conquistar para algo que vai se perder, irmãos. Não vamos carregar nada. Nada. Não vamos levar nada desse lugar. Então, use a terra, usufrua da terra, mas não deixe a terra te dominar. Não deixa as coisas desse mundo controlarem e ditarem o teu procedimento. Ditarem a forma como você pensa, como você age, a maneira como você vê as coisas, como você vê o mundo. Irmãos, a maneira como nós vemos as coisas, como vemos o mundo, está aqui, ó, na palavra. Ela que é a verdade. Então, busque ao Senhor de todo o teu entendimento. Para quê? Para que você saiba as promessas, para que você saiba as instruções para o seu coração. Nós lemos até lá, eu li aqui em Efésios 5, e parece que o apóstolo Paulo está falando tempos de hoje. Quando ele começa a falar, remindo o tempo porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, esteja ligado como você está andando. Não fica aí, sabe, de bobeira. Não fica aí, alguém me chamou para não sei o quê, vamos ali num pagode, vamos ali fazer não sei o quê, vamos ali fazer não sei o que lá. Sabe, irmãos, não fica dando brecha para essas coisas. Seja sábio, prudente. Sabe, nós precisamos remir o tempo, ou seja, nós precisamos otimizar o nosso tempo. Não é para produzir mais, para trabalhar mais, nós precisamos otimizar o nosso tempo para estar ligado com aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos otimizar o nosso tempo para quê? Para entender que nós precisamos crescer e desenvolver logo o nosso propósito. Porque senão vai chegar o tempo, nós vamos chegar diante do Senhor e vai falar, Senhor, eu fui um baita de um profissional. Eu fui um baita de um empresário. Eu fui um baita de um profissional liberal. Eu fui um excelente técnico. Eu fui uma pessoa que trabalhou muito bem. Ele falou assim, isso aí era só a sua profissão. Era só o meio pelo qual você precisava se sustentar na terra. Mas não foi para isso que eu te chamei. Irmãos, infelizmente, muitos de nós podemos nos encontrar nesse lugar, onde tudo que nós fizemos e produzimos foi simplesmente para conquistar coisas aqui na terra. Então, que nessa noite, irmãos, embora o tema seja descanso, que seja encontrar esse lugar de confiança, que seja encontrar esse lugar onde eu não quero mais resolver do meu jeito, eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, para agir à altura daquilo que Ele deseja que eu faça. Essa é a proposta. Para de tentar dar teu jeito, para de tentar resolver no seu braço. Confia nele. Ele te prometeu? Ele que te colocou a visão no coração? Ele é suficientemente capaz de sustentar essa visão. Ele te prometeu saúde? Ele te prometeu uma vida de abundância? Ele é suficientemente capaz para te promover isso. Então, irmãos, não haja como nécios. Não haja como um gentio. Haja como um filho de Deus que sabe quem Deus é. Comece com pequenos passos. Não se cobre um nível lá em cima. Você pode se frustrar. Comece com pequenos passos. Pequenas decisões. Pequenas escolhas. Você é o senhor do seu destino. Você é a senhora do seu destino. Você determina o seu destino. Lembrou de novela, né? Oh, meu Deus. Você que determina o teu futuro. Não é Deus que vai determinar. A escolha está na minha e na sua mão. A proposta está aqui, ó. E aí, vai ou não vai? Embora? Vai ser fácil? Não. Vai ter desafio, vai ter desafios. Mas vou te falar, não há nada melhor do que estar nesse lugar. Nada melhor. E é um lugar, irmãos, onde nós vamos andar, a despeito de qualquer coisa, nós vamos andar em paz.
em paz, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. É aquele lugar onde a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa questão, tudo aquilo que está nos afligindo. E a paz, não uma paz natural, não uma paz mundana, mas a paz dele, que excede todo o entendimento, vai guardar nossa mente e nosso coração. Vai nos proteger nesse tempo. É aquela situação, tá tudo pegando fogo e você tá lá em paz. Já viu que é aquela famosa. Já viu uma imagem que tem uma criança num balanço e a casa pegando fogo atrás? É exatamente isso. Né? Então pode estar pegando fogo lá. Tá tudo, eu tô aqui, ó, tô em paz, tô nem aí. Por quê? Porque eu sei quem é meu Deus. Aquela casa ali era boa, eu tinha isso aqui, legal e tal. Deus tem uma melhor para mim. Deus tem mais para mim. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé e chamar o Ministério de Música. Eu creio.